Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos mais uma vez aqui para tratarmos de assuntos da doutrina espírita. Lembrando sempre para você compartilhar esse vídeo com quem você acha que gosta do assunto, se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim, sempre que tiver um novo vídeo, será lembrado. Então vamos lá. Hoje nosso assunto é sobre a educação espírita infantil. Vamos fazer uma conversa, um bate-papo informal, como se eu estivesse aí na casa de vocês, sentado à mesa ou na sala, conversando sobre esse assunto muito importante na doutrina espírita. O que nós vamos abordar hoje? Vamos abordar alguns tópicos. Primeiramente, nós vamos ver o objetivo da educação espírita infantil. Em algumas casas, usa-se evangelização espírita infantil. Tanto faz, a educação ou a evangelização. Vamos utilizar aqui o termo educação espírita infantil, que é mais abrangente. Qual a programação que devemos seguir na educação espírita infantil? O que fazer quando a criança ou adolescente não quer participar dos encontros? A importância do evangelho no lar. E como funciona aqui na nossa casa, Centro Espírita Ceareiro de Jesus, a educação espírita infantil. Primeiramente, vamos ver o objetivo da educação espírita infantil. É muito importante que toda casa espírita tenha dentro dela o trabalho da educação espírita. Todos os trabalhos são importantes dentro da casa espírita. Porém, a educação espírita infantil tem um valor muito relevante dentro da casa espírita. O que acontece é que algumas pessoas dizem: aqui na casa não temos o trabalho de educação espírita infantil porque temos poucas crianças, 2 ou 3. O importante é que a gente comece esse trabalho mesmo com 2, 3, 5 crianças. Por quê? Primeiramente, essas crianças podem ser multiplicadoras do que elas estão aprendendo na casa espírita. Elas vão aprender e vão multiplicar, vão levar esses ensinamentos para a família, para a sociedade, para o lar, enfim, vão ser multiplicadoras. Outro caso é que pode começar com 3 a 5 crianças, depois de um tempo, ao cabo de alguns meses, pode ser 10 ou 15 crianças. Então é importante começar e manter esse trabalho dentro da casa espírita. Então vamos ver os objetivos da doutrina da educação espírita infantil dentro da doutrina espírita. O primeiro objetivo é divulgar a doutrina espírita junto ao público infanto-juvenil. Esse público, ele tem uma sede de conhecimento muito grande, ele busca conhecimento, ele quer aprender e ele assimila esses ensinamentos muito mais fácil que os adultos. É a época deles. Porém, é importante que a gente passe esses conhecimentos de uma maneira interessante, de uma maneira cativante, para que esse público venha para o centro e permaneça. O outro objetivo é auxiliar na formação do ser humano de bem. Os ensinamentos da doutrina espírita são riquíssimos. Eles trazem um código de ética maravilhoso, valores humanos, o autoconhecimento, as leis morais, a lei de sociedade, a lei de igualdade. Tudo isso traz um enriquecimento para a nossa vida. A gente não tem ideia, não dimensiona como os ensinamentos da doutrina espírita podem ajudar na nossa vida, na sociedade, na família, no relacionamento comum, no trabalho, na escola. Isso faz toda a diferença. É claro que a gente não pode garantir que essa criança, adolescente ou jovem vai se tornar um espírita convicto. Porém, ele vai levar esses ensinamentos para a vida toda. E isso a gente pode garantir sim. Então, não raro, nós encontramos com ex-frequentadores da educação espírita infantil que nos abordam e contam como fez toda a diferença aquele período que ele frequentou a evangelização espírita, a educação espírita infantil. Então, geralmente eles me dizem: olha, eu fui fazer entrevista em determinada empresa e me falaram: conte um pouco sobre você.
Eu lembrei do autoconhecimento naquela pergunta do Livro dos Espíritos que eu aprendi na evangelização. Aí eles comentam, olha, eu estou aqui na faculdade, dá para você passar um vídeo sobre reencarnação, aquele que eu assisti lá na evangelização infantil, que eu quero passar para meus amigos da faculdade? Ou também, olha, eu estou tendo uns sonhos e lembrei daquela aula sobre sonhos, você pode esclarecer por gentileza? Também já ouvi, olha, no mundo corporativo fez toda a diferença do que eu aprendi lá na evangelização espírita infantil. Então, é um conhecimento, são ensinamentos que a criança, o jovem vai levar para a vida toda. Também já me procuraram e falaram, olha, eu casei com uma pessoa de determinada religião, não frequento mais a casa espírita, porém todos os ensinamentos estão aqui, dentro do meu coração, dentro da minha mente e continuo usando na minha vida do dia a dia. Então, independente de ele vir ou não à casa espírita, esses ensinamentos vão ficar para sempre. E também, quantas vezes nós, adultos, não falamos, se eu tivesse conhecido a doutrina espírita lá na minha infância, que diferença tinha feito na minha vida adulta, no relacionamento, no trabalho, em tudo mais, porque faz uma diferença. A doutrina espírita nos norteia, ela tem material para nos orientar em todos os momentos de nossa vida. O outro objetivo da educação espírita infantil é garantir a continuidade do espiritismo na casa espírita. Um dia, dando uma aula para crianças maiores, eu disse, quem vai continuar as atividades aqui na casa espírita? E um aluno disse, os espíritos. Eu perguntei, os desencarnados? Ele, os espíritos desencarnados. Não, os espíritos desencarnados vão dar uma ajuda para nós, mas quem vai dar a continuidade às atividades da casa espírita são crianças, adolescentes e jovens que agora estão aí no infanto juvenil e vão continuar o trabalho na casa espírita. Aqui na nossa casa, os educadores da evangelização espírita, com exceção de 3, os demais vieram desde pequeno da evangelização espírita infantil. Tanto os educadores quanto os auxiliares, todos eles começaram na casa e estão dando continuidade com as crianças aqui. E também tem uma aluna minha de 6 anos, ela diz que agora ela é uma ajudante, mas em breve ela vai me substituir. Eu acho isso muito importante, é assim que deve ser. Então ela fica observando quando eu atendo os responsáveis, o que eu falo, quando eu entrego a ficha de matrícula, e ela diz, é assim que eu quero ser. E é assim, a continuidade da casa espírita está nesse público, o público infanto-juvenil. Então, por esses objetivos, toda a casa espírita deve se preparar para receber esse público. Espaços preparados para eles, educadores com conhecimento doutrinário, para não passar erros doutrinários para essas crianças, sobretudo que gostem de crianças, que acolham bem essas crianças, que tenham um carinho especial para com elas, isso é muito importante. Lembrando que crianças não atrapalham. O que acontece é que elas são alegres, elas chegam no centro andando rápido, às vezes elas trazem algum brinquedo, algum livro para a gente ver, então elas chegam eufóricas. Então tudo isso é normal, esse comportamento é normal, deve ser respeitado, lembrando que a criança nunca atrapalha, e sim, é a fase infantil. Então, depois do ambiente preparado, os educadores preparados, nós vamos pensar o que nós vamos passar para esse público. Kardec. As obras básicas de Kardec. O Livro dos Espíritos, se a gente pegar lá o índice do Livro dos Espíritos, conteúdos imensos, Deus, a prece, a lei de sociedade, a lei de igualdade, tudo lá tem o conteúdo para a gente passar para esse público. Jesus, as parábolas de Jesus. Lembrando sempre que nós não vamos chegar para uma criança, abrir o Livro dos Médiuns e ler uma página. Ela não vai entender nada, ela vai se desinteressar. Então nós temos que pegar esses conteúdos e adaptar com a faixa etária de uma maneira interessante, usando recursos variados que nós temos, vídeos, dinâmicas, vivências, passeios e tudo mais, culinária, tudo mais que a nossa criatividade desejar.
E eu vou relatar aqui um passeio com as crianças que nós tivemos. Aqui perto da nossa casa tem uma sorveteria. E nós fomos até lá com as crianças. E no meio do caminho, uma senhorinha tropeça na calçada e as crianças vão, acolhem, perguntam se ela precisa de ajuda, alguma coisa. E tudo bem, atenderam a senhorinha, ela foi embora. E na sorveteria, esse acontecido serviu para a gente comentar com as crianças o auxílio ao próximo, como é que acontece, como elas se sentiram. Então, tudo isso a gente pode utilizar na educação espírita infantil. E o que acontece, né? O que fazer quando a criança ou adolescente não quer frequentar as reuniões? Vai acontecer. Então, partindo do princípio que ninguém faz nada sozinho, a educação espírita infantil, ela vai contar com esse conjunto: o educador, o educando e o responsável. Os três têm que estar sempre em comunicação. Se a gente quebrar essa corrente aqui, não vai dar certo. Então, o educador tem que prestar atenção no educando e os responsáveis também, sempre estar em comunicação. Então, por algumas razões, a criança não quer vir às reuniões. Às vezes ela está acostumada com a turminha da escola, chega aqui, ela estranha. Outras crianças têm dificuldade de socialização, às vezes eles não se sentem interessados. Às vezes, determinada turma, a criança ela se acha, eu não estou entendendo, o conteúdo é a mais para mim, ou ela vai desinteressar, esse conteúdo eu não estou gostando. Então, é importante aí a gente fazer essa observação. O que acontece também é que ela vem em um ano, não consegue se adaptar. Volta em outro ano, se adapta com a turminha, com o educador, e ela segue em frente. Mas então, o que a gente vai fazer? A outra coisa também é que às vezes nós comparamos a educação espírita infantil com a escola. Vamos na escolinha de Jesus, vamos na escolinha de Deus, vamos na escolinha lá no centro. Se a criança não gosta de escola, ela vai associar, ela é escola, eu não gosto de escola. Então, jamais usar esse termo de escola. Vamos lá num grupinho, conhecer uma turminha nova e tudo mais. Mas se ela não gosta de escola, aí vai complicar. E jamais usar expressões, olha, Deus ficou triste com você. Se você não for, Jesus vai ficar triste. Ou tirar alguma coisa da criança, de modo algum. Isso não deve ser usado. Mas então, como que a gente vai fazer? Aí, nós vamos pedir dicas, para os educadores. Os responsáveis devem consultar os educadores e ver o que a gente pode passar para essa criança. Aí nós vamos passar o trabalho para casa durante um tempo, até que ela não se sinta à vontade para frequentar os encontros. Aí que entra o evangelho no lar. Às vezes, alguns pais me procuram, é porque eu estou tentando fazer o evangelho no lar, mas a criança não está conseguindo participar, ela não gosta, desinteressa. Aí eu pergunto, e o que vocês estão passando para a criança no evangelho no lar? Nós lemos lá uma página do Evangelho segundo o Espiritismo e uma página inteira do André Luiz. Para o adulto já é difícil. Às vezes ele tem que ler essas páginas com o dicionário do lado. Imagine uma criança ouvindo uma página inteira. Ela não vai parar, ela vai se desinteressar. Então, vamos trocar, Em vez de a gente ler o Evangelho, o André Luiz, vamos passar para uma história, Uma história curta, preces curtas. Às vezes também a gente está fazendo o Evangelho no lar porque alguém falou que tinha que ser 1 hora. Não tem que ser 1 hora. Pode ser 15 minutos, 20 minutos, o tempo que a criança se adaptar. Também temos que ver o horário. 8h30, 9 horas da noite, a criança morrendo de sono, eu quero fazer o evangelho no lar. Ela não vai participar. Ou a hora que ela está com fome, ou a hora do desenho predileto dela. Então a gente tem que tomar todo esse cuidado. Estabelecer um horário que a criança esteja confortável, não esteja cansada, nada. Então podemos passar historinhas curtas, vídeos, incrementar esses vídeos com desenhos, massinha, pintura, recortes e até mesmo a culinária. Por exemplo, eu vou passar lá a parábola do fermento, uma parábola de Jesus. Então a gente pode passar a parábola e fazer o pão, mostrar aquele processo. Olha, agora a massa está aqui pequenininha, ela vai tendo processo de crescimento, dá até para fazer aquele fermento, água e trigo. A gente mostra para a criança como ela vai crescendo. Então, ela vai se interessar pela parábola de uma maneira interessante. A casa na rocha e a casa na areia. Podemos usar argila e areia. E a casa de palito de sorvete.
Então a criança vai participar, vai se interessar. Então é esses recursos que nós temos para passar o Evangelho no lar para as crianças. Lembrando sempre que a educação espírita infantil não se limita ao centro e ao lar. Ela é abrangente, é na nossa vivência diária que a gente vai passar para a criança. Então, os fatos que acontecem no nosso dia a dia servem de complemento para essa educação espírita infantil. Por exemplo, se eu estou em algum lugar, lá alguém fura uma fila. Aí eu pergunto para a criança, o que você achou dessa pessoa que furou a fila? É uma falta de respeito? Então tem como esse ensinamento prático a gente passando a doutrina para ela. Se alguém fura o sinal vermelho, e aí, o que você achou dessa atitude? Se alguém pega um objeto sem pedir, dá para a gente passar para ela o respeito à propriedade alheia. Às vezes, quando desencarna alguém, a criança vem perguntar, né, o que aconteceu com o desencarne? Temos vários livros infantis que vai explicar de uma maneira bem pedagógica para a criança entender esse desencarne. Programas de TV também. É sempre importante que o que a criança quer assistir, os responsáveis fiquem com ela, orientem. E aí, o que você achou da atitude desse personagem? É legal esse programa? Educado a trabalho. E é importante a gente estar sempre observando diariamente. Eu falo sempre para a minha equipe, vamos ver os olhos de educador. Para cada fato da nossa vida, olhar com os olhos de educador. A gente também deve estar atento, tanto educadores quanto responsáveis, às novas tecnologias, à internet, aos desafios que tem a internet. Desafio da baleia azul, Momo, Charlie, tudo isso a gente tem que estar atento, né? Ver para essa criança não estar participando disso, sempre estar acompanhando a criança. Com quem ela está conversando lá na internet? Que na internet ninguém sabe quem é quem. Então é muito importante essa observação. Faz parte também da educação espírita infantil. Então, sempre que possível, a gente trazer a criança à casa espírita. Trazer para ver se ela vai ambientar, se ela não conseguir hoje, no outro dia, e assim por diante. Porém, sem jamais fazer ameaças, usar qualquer tipo de violência, física nem se fala, né? Mas às vezes violência verbal, tirar o que a criança gosta. Não, isso, o efeito vai ser ao contrário, sempre orientando e acolhendo essa criança. Então agora, para a gente terminar aqui, nós vamos ver como funciona a educação espírita infantil aqui no Centro Espírita Ceareiros de Jesus. Os nossos encontros são todos os sábados, das 10 horas da manhã às 11 horas. Então nós temos, primeira turma, os iniciantes, são os pequenos, de 4 a 6 anos, aproximadamente, tá? Essa idade, a gente vê a maturidade da criança. Eu tenho, por exemplo, um educando de 3 anos que ele vai muito bem. Tem algum de 7 anos que ainda está nessa turminha. Então, tudo isso é observação. Então, a primeira turma, iniciantes. A segunda é a turma do primeiro ciclo, de 7 a 10 anos. A terceira é o segundo ciclo, de 11 a 14 anos, aproximadamente. Depois a mocidade, de 15 a 30 anos. Também tem gente aí com um pouco mais de 30 anos, mas tudo adaptável. E junto com tudo isso, no mesmo horário, nós temos o estudo para os pais. Porém, esse estudo é aberto a todos. Quem quiser participar, está convidado. E para finalizar, nós vamos falar uma frase aqui do Allan Kardec, pedagogo, fantástico. Então nós vamos falar aqui uma frase dele para a gente terminar. É notável verificar que as crianças educadas nos princípios espíritas adquirem uma capacidade de raciocinar precoce, que as torna infinitamente mais fáceis de serem conduzidas. Isso não as priva da natural alegria nem da jovialidade. Essa frase está escrita no livro Viagem Espírita, em 1862, do Allan Kardec. Então era isso. Obrigada por assistir até aqui. E lembrando sempre de compartilhar esse vídeo, de ativar o sininho e de se inscrever no canal. Muito obrigada!